Eu trouxe aquele resumo aqui para o Paint, que agora, com tudo aqui na mesma tela, a gente consegue, então, terminar e resumir, né, todos os conceitos para fazer o item C. Tá? O item C, eu quero saber como é o gráfico da função y igual log de x na base meio. Tá? Fazendo a conversão da equação, vai ficar x igual meio elevado a y. E o gráfico dessa coisa aqui, né, usando a ideia da função exponencial, ficaria, né, agora com essa base, um número entre 0 e 1, ficaria curva decrescente. Tá? Só que eu não quero que o eixo x fique na vertical e o eixo y fique na horizontal. Quero fazer o que a gente está acostumado a fazer. Tá? Colocando o eixo y na vertical e o x na horizontal, tá? E aí, desenhando isso numa folha de papel e fazendo aquela inversão que eu tinha feito, o gráfico, então, vai ficar uma coisa assim. Tá? Que era, então, o que estava faltando. Então, aqui está a resposta do item C. Tá? Posso até colocar o ponto de interseção aqui, né? Aqui é x igual a 1, y igual a 0. Então, ponto de coordenadas 1, 0. Tá? Que era o que estava faltando eu preencher naquele resumo. Tá? Então, quando eu tenho a minha base um número entre 0 e 1, como foi o caso aqui da base meio, o gráfico da minha função vai ficar essa curva decrescente. Né? Ela começa lá em cima e vai decrescendo. Só que agora ela intercepta o eixo horizontal. Tá? Aqui intercepta no ponto 1, 0. Assim como esse caso também. Né? Nos itens A e B, acontecia também dela interceptar no ponto 1, 0. Tá? Então, sim, fechou. Está aqui o resumo do gráfico da função da forma log de x na base A. Tá? Sempre vai ter essa cara aqui. Basta eu ver se essa base está nesse primeiro caso ou nesse segundo caso, para ver se o gráfico vai ser decrescente ou crescente. Tá? Porque todas as outras características se mantêm. Interseção com eixo horizontal, domínio, imagem, assíntota, a não interseção com o eixo vertical e a concavidade. O item D, tá? Então, só olhando para esse resumo aqui, tá? Eu quero o gráfico da função h igual log de x na base 1/5. Tá? Não vou nem mais fazer aquela conversão e tal, já vou usar esse resumo que a gente tem aqui. Tá? Então, nesse caso, a minha base 1/5 é um número entre 0 e 1, então também vai ser essa curva assim, tá? Decrescente e tal. Agora, seria interessante fazer o comparativo do gráfico do item D com o gráfico do item B de bola, onde essa base aqui não era 1/5, era 5, o inverso. Tá? Mas eu vou deixar para fazer esse comparativo nos próximos dois itens, o E e o F, que também, eu coloquei uma base completamente estranha, né? No item E é 48 sobre 17, e no item F, 17 sobre 48. Para a gente ver a relação entre essa variação. Nos itens E e F, eu vou fazer eles juntos. Tá? No item E, eu quero o gráfico da função log de x na base 48 sobre 17. E esse aqui, eu quero o gráfico de log de f, de x, perdão, na base agora o contrário, é 17 sobre 48. Tá? Eu peguei intencionalmente uma base inverso da outra, tá? Então eu sei que uma vai cair em um caso e outra necessariamente vai cair em outro caso. Primeiro, vamos ver qual é qual. E depois eu vou plotar no GeoGebra para a gente ver que característica interessante que esses gráficos têm. Tá? Então, esse cara aqui, eu tenho que ver se essa base aqui é um número maior do que 1 ou entre 0 e 1. Bom, 48 sobre 17 certamente é um número maior do que 1, uma vez que 48 é maior do que 17. Então, a resposta para o item E é esse gráfico aqui, essa curva crescente que passa pelo 1, 0.
E, consequentemente, tá? Essa base aqui é um número entre 0 e 1. Então, o gráfico dessa função é esse primeiro caso aqui. Uma curva decrescente, dessa forma aqui, com a assíntota vertical, toda, sem mudar a concavidade, todas aquelas coisas, passando aqui também pelo ponto 1, 0. Tá? Mas vamos agora lá para o GeoGebra, para a gente ver esses dois gráficos no mesmo plano. Tá? Então, o primeiro, a legenda aqui fica muito pequenininha, eu não consigo aumentar, tá? Mas aí eu digo aqui para vocês, essa legenda aqui é do item E, é o 48 sobre 17, que é a curva crescente, que passa pelo ponto 1, 0. Tá? Então, a assíntota vertical, né? O domínio só o x maior do que 0, a imagem pode ser qualquer coisa, né? Então, todas aquelas características que a gente já enumerou anteriormente. Agora, eu vou construir nesse mesmo plano o gráfico da outra função, com a base inversa. Tá? A legenda está aqui, também está muito pequenininho não dá, e muito clarinho, não dá para aumentar. É o log de x agora na base 17 sobre 48. Tá? E aí o efeito é aquela mesma coisa que acontecia na função exponencial. Quando a gente tinha, por exemplo, o gráfico de 2 terços elevado a x e o outro era 3 meios elevado a x, existia uma simetria, só que a simetria era em relação ao eixo vertical, como se o eixo vertical fosse um espelho. Tá? Quem não lembra disso, dá uma revisada lá. Tá? Aqui também existe a simetria, só que pensando naquela coisa de trocar x com y, né, da função inversa, né, grosseiramente falando, a simetria agora está no eixo horizontal. Tá? Então, se eu sei o gráfico dessa função aqui, de uma função dessa, para saber o gráfico que tem a base invertida, é só espelhar. Tá? Essa curva lilás aqui é exatamente o espelhamento dessa curva verde. Tá? E aí reforça aquela coisa de separar naqueles dois únicos casos a serem analisados. O caso onde a base é um número entre 0 e 1, e o caso onde a base é um número maior do que 1. Tá? No caso crescente e decrescente, que é essa ideia de espelhar quando a base é o inverso.